Fala aí, Dev, beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre funções e métodos, abordando também a questão do escopo de variáveis aqui. E aqui eu já criei a estrutura para a gente começar. Vamos então aqui programar em Java, beleza, pessoal? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixe o seu curtir, o seu comentário, compartilhe aí com o pessoal e comente principalmente se essas aulas estão te ajudando aí, beleza, pessoal? Vamos então aqui para a aula. Eu vou fazer o seguinte, para a gente poder abordar essa questão, eu vou criar uma função aqui, um método, né? Geralmente em Java a gente fala que é um método, né? Esse método vai se chamar escrever nome. Como a gente declara aqui em Java, né? A gente declara aqui o escopo, né, do método, no caso aqui vai ser private. A gente coloca o tipo de retorno depois, que nesse caso aqui vai ser void, e a gente coloca o nome do método seguido por parênteses e o bloco de código de chaves aqui para indicar aqui o escopo do método, né? Então a gente vai receber aqui também como parâmetro nome, né? Para isso aqui entre os parênteses a gente vai colocar a variável, que é uma variável string com o nome no caso, né? E aí o que a gente vai fazer aqui vai ser bem simples, a gente vai printar, né, aqui o nome. Então eu vou colocar o seguinte aqui, né, printando nome dentro do método. E aí eu vou colocar um outro aqui embaixo, assim, o nome informado é. E aí aqui a gente coloca concatena, né, com o nome. Beleza? E aí qual que é a grande sacada dos métodos e das funções, né? A gente pode reutilizar esse cara. Então, por exemplo, aqui eu posso chamar essa função, né? Ela aqui no caso, como a gente está dentro do método main, né? E o método main é um método estático, ela vai precisar também ser estático aqui. Então eu vou colocar aqui. Esse é um marcador aqui dizendo que esse método ele está no escopo não só do objeto, mas da classe, né? E ele é um método estático. Ele não tem grandes alterações porque ele não usa nenhuma variável, nenhum atributo, né, de classe, etc. Por isso que ele é estático. Não importa a execução, ele vai receber o parâmetro e vai só utilizar esse parâmetro. Então aqui a gente vai chamar esse método escrever nome, vou colocar aqui Danilo. E a gente pode chamar ele quantas vezes a gente quiser. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui Davi, date, ou posso colocar aqui também Maria, e posso colocar aqui também Josefa. E o que ele vai fazer é executar essa função aqui 4 vezes, uma para cada atributo, uma para cada nome, né, que a gente colocou aqui. Então, executando o programa, a gente tem aqui, ó, printando o nome dentro do método, e para cada nome ele printou o nome informado, né? Informado Danilo, Davi, Maria e Josefa. Então, a grande sacada desse cara é a gente conseguir reutilizar esses métodos aqui nos nossas classes, nossos arquivos aqui, nossos objetos, eles conseguirem interagir de forma a reutilizar, né? Então, outro exemplo clássico que a gente pode fazer aqui é uma calculadora, né? Então, eu vou fazer só aqui o método soma, por exemplo. A gente pode ter aqui, ó, private static void soma. Aí a gente vai receber dois números, né? O int A e o int B. Que são dois números e a gente vai somá-los, né? Então, eu vou fazer um processo parecido aqui com o de baixo. A gente vai somar, né? Vai somar eles, somando dentro do método. E a gente coloca aqui o resultado da soma, né? Então, eu vou criar uma outra variável aqui, resultado é igual a A mais B. Esse é o resultado. Então, o resultado da soma é resultado. E aqui em cima, né, a gente invoca esse método através da chamada aqui do método. A gente bota aqui soma. Vou colocar, por exemplo, 5 mais 6. Certo, pessoal? E aí, se a gente executar esse cara, eu vou até colocar um outro system out aqui para separar direitinho pra gente. Então, ó, somando dentro do método, a soma é 11. Beleza? Isso a gente pode somar várias vezes aqui.
Então posso ter, por exemplo, aqui um valor 8 com 16, um 20 com 5, sei lá, 56, 52, por exemplo. E ele vai executar essas somas, né? Ele vai printar ali dentro. Caso a gente queira retornar um valor desse método, né? Queira que ele processe e retorne alguma coisa, a gente só indica que ele não vai retornar void. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui o método de subtração, né? Então, vou criar aqui um método public int subtração. Ele vai receber dois inteiros também, o A e o B. E aqui dentro a gente vai fazer a subtração, né? Que no caso vai ser o A menos B. E aí como é que a gente faz com que esse cara retorne, né, um valor? A gente coloca aqui a palavra reservada return. Daí ele vai fazer a operação e vai retornar o resultado. Nesse caso aqui, né, a gente pode armazenar a variável e printar o valor. Então eu vou pegar esse aqui de cima para separar e vou chamar o subtração. Eu vou subtrair o valor, por exemplo, 10 e 5 no caso. Beleza? E aqui ele está reclamando do static, né? De novo, coloquei aqui o static. Aqui ele está reclamando return value of never used. Porque eu não estou usando aqui. Então eu vou botar aqui, por exemplo, uma variável inteiro como resultado. Ela vai receber subtração. E daí eu vou printar esse valor aqui. Tá, subtração. Vamos executar a subtração 5, aqui 10 menos 5, né? Então você pode ter cenários que você quer simplesmente passar os valores e fazer algo com essas informações, ou você quer que ele retorne um valor depois de executá-lo, né? Então a gente pode ter várias possibilidades aqui, pessoal. E aí, dependendo do uso que você quer, você consegue fazer de determinadas formas diferentes, beleza? A última coisa que eu quero falar que é sobre o escopo, né, de variáveis. Eu vou criar aqui então uma variável x, int x igual a 0. E aí eu vou chamar um método aqui, sei lá, manipular variável. Eu vou passar um x aqui. Como ele não existe, né, eu vou colocar aqui Alt Enter e vou falar para ele criar esse método, né, recebendo x. E aí o que eu vou fazer vai ser printar dentro do método, né? Manipulando variável dentro do método. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer com que x recebe x mais, sei lá, 2, por exemplo. Modificando assim o valor de x. E aí eu vou printar esse valor de x. Então o resultado é x. Beleza? Então a gente manipulou o valor de x aqui dentro desse método, não retornamos nada, né? Modificamos o valor e printamos. Aí a grande questão é, será que esse método ele vai manipular apenas aqui nesse escopo, né? Ele vai manipular o x aqui, e qual será o valor de x aqui nesse bloco de cima, né? No fluxo principal? Será que ele vai se manter como 0 ou ele vai ser igual ao valor aqui do resultado, né, que a gente printou aqui embaixo? Você sabe dizer? Eu vou colocar aqui então x dentro do método, x fora do método. Então, pessoal, o que aconteceu, né? Dentro do método, ele estava com o valor 2, que foi o que a gente manipulou, e fora ele continuou com 0. Aqui nada mais a gente vê que é o conceito de escopo de variável, né? Dentro desse escopo aqui do public static void main, do método main, ele vai ter essa variável x que ela vai ser manipulada dentro desse escopo aqui. Quando a gente passa ela como parâmetro, né, ele basicamente copia o valor dessa variável e insere dentro dessa variável. Por mais que tenha o mesmo nome, né, são variáveis diferentes, pessoal. E aí aqui ele modifica
e printa, né? E ele não retorna esse valor. Caso a gente quisesse que houvesse essa manipulação e ela fosse armazenada no valor de x, a gente teria que retornar esse valor de x aqui e fazer com que esse x aqui de cima recebesse esse valor, que não é o caso aqui, né? Ele continua com o valor zerado, porque aqui nesse bloco a gente não modificou, e dentro desse bloco, desse método, ele mudou o valor devido ao escopo dessa variável, né? Que poderia ser qualquer outro nome, né? ABC, e aí aqui são escopos independentes, né? Então não é porque tem o mesmo nome de variável que ele teria o mesmo, estaria manipulando o mesmo endereço de memória, certo? São coisas diferentes aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula aí sobre funções e sobre métodos, né? A gente abordou aqui retorno, abordou aqui a questão do escopo de função, né? A reutilização de métodos. E a gente finaliza essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua os assuntos aqui de Java. Agradeço você que ficou até o final do vídeo. Se ainda você não é inscrito, se inscreva aí, curta, comente, compartilha. Quer tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários. A gente continua na próxima aula. Falou, pessoal. Obrigado aí. Tamo juntos. Fui.